Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amados, no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, nós temos a descrição sobre o transporte da Arca do Senhor. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, como é mais conhecido, a arca representava ou carregava a presença de Deus. Neste capítulo de número 6, há um episódio em que eles estavam transportando a arca, a presença de Deus, para a cidade de Jerusalém. Por um infortúnio, 2 pessoas vieram a falecer e Davi ficou apreensivo, temeu ao Senhor e decidiu deixar a arca na casa de alguém, e esse alguém era Obed-edom, enquanto ele planejava como removeria a arca para Jerusalém. É interessante que ele deixou a arca, a presença do Senhor, na casa de uma pessoa. Nesse livro está escrito que houve prosperidade na casa de Obed-edom. Prosperidade. Está escrito que tudo ia bem na casa de Obed-edom. É interessante que a presença do Senhor significa que tudo irá bem. A presença do Senhor significa que haverá prosperidade, que haverá saúde, que haverá alegria. Os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou grandemente, não só Obed-edom, como toda a sua família. Tudo que ele possuía foi abençoado. Amados, quando eu estava meditando sobre este texto, eu me recordei do que Jesus disse aos seus discípulos em João, no capítulo 14, a partir do verso de número 16, que ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse outro semelhante a ele, outro que aqui significa Paracletos, que é da mesma espécie, a fim de que ele estivesse conosco, com os discípulos para sempre. Este versículo de João 14,16, amados, é a promessa que Jesus fez aos seus discípulos e a nós da presença do Espírito Santo. Amados, se lá na velha aliança, que é uma aliança inferior à qual vivemos hoje, que é a aliança do sangue de Jesus, se lá na antiga a presença que estava dentro de uma arca, a presença que era externa, já causava tanto impacto, imagina hoje, na nova aliança, uma aliança que foi feita através de um sangue, uma aliança única que não precisa ser renovada, uma aliança imutável, uma aliança que já aconteceu no sangue de Jesus, em que agora aqueles que reconhecem e que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador recebem o batismo em Cristo, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus dentro dele. É tão forte isso, amados, que Paulo disse aos Coríntios que aquele que se ajunta ao Senhor é um só com o Senhor. Sabe, amado? Quando Paulo disse aos Coríntios também que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, ou seja, aquele que está em Cristo se ajuntou, se misturou, tem a mesma essência que Deus. A velha natureza já passou, eis que tudo se faz novo. Eis que a partir de agora você andará em novidade de vida. Eis que a partir de agora você recebeu a vida de Deus. E como a presença do Senhor ocasionou, modificou toda a atmosfera do lar de Obed-edom,
a presença de Deus dentro de você propiciará não só uma transformação na sua vida, como impactará, como mudará a atmosfera na qual você vive. A presença de Deus, o Espírito dele habitando dentro de você, amado, te muda por dentro, a ponto de externar, a ponto de tornar visível tudo aquilo que foi transformado dentro do invisível, dentro de você. Fazendo, amados, uma comparação entre esses dois textos, eu vejo como Deus nos ama, porque só através do amor ele seria capaz de vir habitar dentro de nós, para que essa transformação não fosse algo só externo, mas fosse algo interno, fosse algo que brotasse de dentro para fora. Sabe, amado, o Senhor nos deu o Espírito da verdade, aquele que nos conduz em toda a verdade. O Espírito dele habitando dentro de nós, nos fazendo conhecer o coração do Pai, nos fazendo tocar nos pensamentos do Pai, nos fazendo andar, nos guiando, nos direcionando, nos levando para o cumprimento do propósito dele. Sabe, amados, o Senhor nos amou de tal maneira que ele preparou tudo para nós. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus e o Espírito dele veio habitar dentro de nós para nos ensinar a andar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Amado, o maior presente, o maior milagre que já podia existir na face da terra é a presença de Deus dentro de você, se manifestando em você, por você e através de você. Não abra mão desta comunhão. Pelo contrário, amado, a cada dia aprofunde-se mais e mais nesta comunhão com o Senhor. Porque assim como ele fez na casa de Obed-edom, ele fará na sua casa, dentro de você. Você é casa espiritual de Deus. Você é habitação do próprio Deus. Não abra mão disso. Não faça escolhas que o tirem desta natureza, que façam com que você não ande naquilo para o qual você foi chamado, como filho, como habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Prossiga firme, inabalável e indesistível na fé. Ama sua vida, seja ricamente abençoado na prática desta palavra. Beijo enorme no seu coração.